Fala galerinha do Química Show, nós estamos aqui hoje para mais uma correção do PET, Plano de Estudo Tutorado da Rede Estadual de Minas Gerais. Nós vamos corrigir hoje a turma do primeiro ano do ensino médio com a disciplina Química. Nós estamos aqui no volume 1, semana 2, beleza? Meu nome é Marcele Ferreira, eu sou licenciada plena em Química e mestre em Ciências. Já peço aí que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, nós estamos agora também no Twitter. E eu vou transmitir também pelo Instagram e pelo YouTube. Então já vai lá, se inscreva, ative as notificações e toda vez que sair uma correção nova, você vai ser avisado aí. Lembrando de corrigir no seu caderno, tá? Deixar tudo pronto aí, que assim que acabar a pandemia, a gente poder voltar às aulas presenciais, nós vamos, os professores vão analisar esses cadernos aí completos. Então fica de olho aí, vamos lá. Página 42 do PET, do primeiro ano, semana 2, nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais. Antes de entrar nas atividades, gente, eu queria falar sobre algumas vidrarias de laboratório com vocês, porque eu acho que são raras as escolas públicas que têm acesso a um laboratório, né? E se tem acesso a um laboratório de química, as vidrarias são muito poucas, então o acesso é muito restrito. E a questão 1 e acho que a questão 2 vão cobrar esse tipo de nomenclatura. Então, eu vou falar alguns principais aqui para vocês. Tem outras vidrarias também, mas eu vou falar de algumas mais importantes e que vão ser utilizadas aqui. A primeira delas, gente, é o bico de Bunsen. O nome é feio, mas nada mais é, gente, de que uma chama, tá? Isso aqui é usado para aquecer soluções, por exemplo, no laboratório. Então, aqui do lado eu deixei um exemplo do bico de Bunsen aquecendo aqui um becker, que é outro nome que a gente tem que saber, tá? Quando a gente tem esse frasco quadradinho aqui de vidro, ele é chamado de becker. E nós temos ele apoiado sobre uma tela de amianto. Essa tela de amianto aqui, a função dela é distribuir o calor uniformemente por toda a solução, ok? Termômetro vocês já conhecem. Dentro aqui desse becker a gente tem um tubinho de ensaio, então eu deixei alguns exemplos aqui também do lado para vocês. Tubos de ensaio e a gente tem o suporte para os tubos de ensaio, né? Eles estão aqui colocados, acoplados no suporte para tubos de ensaio, tá? Esses são alguns dos que a gente usa. Outros aqui, ó. Vocês vão ver no centro aqui a experiência, uma das experiências que o pessoal mais gosta aí na internet, que é a pasta de dente de elefante. Ela libera bastante gás devido à reação química que ocorre e aí salta para fora do frasco. Nós temos aqui, ó, uma proveta, tá? Ou proveta graduada, quando ela vem com as marcaçõezinhas nela, tá bom? Pasta de dente de elefante, então nós temos uma proveta aqui. Outro importante, funil de bromo ou funil de decantação. É esse funilzinho aqui, pessoal. Lá no YouTube do Química Show, no Instagram, a gente tem a aula sobre separação de misturas. E eu mostro como que funciona esse tipo de separação aqui pelo funil de bromo. A gente usa a decantação, que no caso seria utilizando a gravidade. A gente espera os dois líquidos immiscíveis. Lembrando, gente, que immiscíveis são que não se misturam, ok? Miscíveis se misturam, immiscíveis não se misturam. Então, por exemplo, gasolina e água não se misturam, então são immiscíveis, assim como o óleo e a água, tá? Se eu tiver aí sal e água, álcool e água são miscíveis, eles se misturam, tá? Temos um suporte aqui. Embaixo a gente tem aquele beckerzinho de novo que eu falei com vocês, tá? Um outro exemplo aqui de material de laboratório é o bastão de vidro, que serve tanto para agitar soluções quanto para facilitar o escoamento de soluções do becker. Então você encosta ele aqui para ele não entornar. Um funil, não sei se já estão mais acostumados, né? O mesmo processo bem parecido com o do café, para coar o café. Um papel filtro aqui. E embaixo, o nome desse aparelhinho aqui, dessa vidraria, é Erlenmeyer ou Erlenmeyer, tá? É esse frasquinho aqui. É um pouquinho meio que decoreba, porque vocês não têm acesso a esse material, né? A grande maioria das escolas.
mas vai ajudar bastante você só essa introdução aqui, tá bom? Aqui nós temos um Kitasato, olha o nome dele aqui, ó, Kitasato. A diferença dele com o Erlenmeyer do desenho anterior, gente, é que o Kitasato ele tem uma aberturazinha do lado aqui. Para quê? Para escapar o vapor, tá? Nós vamos aquecer a solução aqui, vocês estão vendo o bico de Bunsen aqui embaixo, a tela de amianto que eu falei com vocês. E aí ele vai evaporar aqui o líquido que eu estiver fazendo essa destilação, e aí ele vai passar por essa abertura. Então, a diferença entre esse aqui e o anterior, ó, o Erlenmeyer, tá vendo que o Erlenmeyer só tem abertura de cima, tá? O Kitasato é bem parecido com ele, porém, ele tem uma abertura lateral. A gente fecha ele aqui, acopla uma rolhazinha e coloca um termômetro, tá? Então, o vapor vai passar por aqui. Nós temos aqui um balão de destilação, também pode ser chamado de balão de fundo redondo, tá, gente? A gente vai usar esse nome no próximo slide. Aqui a gente tem um condensador. Qual é a função dele? Quando o vapor dessa substância passa aqui dentro, nós temos mangueiras acopladas. Tá vendo esses laranja aqui, ó? Essas mangueirinhas laranja? Elas estão acopladas em água fria, água corrente fria. Então, ela vai resfriar o tubo, mas sem entrar em contato com a solução que estiver passando aqui dentro, tá? E aí vai fazer com que esse vapor aqui se transforme em líquido e caia aqui de novo no meu becker. Aqui o nome tá errado, tá, gente? É becker com CK, tá? Consertem aí pra mim, o desenho ficou errado aqui, tá? Seria um dos métodos de extração, por exemplo, dos óleos essenciais. No Enem, uma vez caiu uma questão falando sobre a sauna, tá? Quando você tem ali o arraste do vapor da solução de eucalipto ali, que deixa a sauna toda cheirosa, né? É extração por arraste, que seria uma das formas de se obter esse óleo essencial aí, tá? O destilador, nós vamos falar muito dele, porque ele serve para duas coisas. Primeiro, para fazer uma destilação simples. Segundo, para fazer uma destilação fracionada. Professora, qual que é a diferença dos dois? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui um aquecimento, pode ser o bico de Bunsen, pode ser um aquecedor, uma manta aquecedora, não tem problema. O balão de fundo chato, então nós vamos colocar, por exemplo, sal mais água. Eu quero pegar a água do mar e separar a água do mar. A água, gente, a nível do mar, ela entra em ebulição, ou ela passa do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius. O sal somente a 1465 graus Celsius. Então é muito maior a temperatura. Eu preciso de muito mais energia, muito maior, uma temperatura muito maior para o sal poder passar para o estado de vapor. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou aquecer essa solução de água com sal a 100 graus Celsius. Somente a água vai passar aqui por dentro do meu tubo, vai passar pelo condensador. Lembra que tem as mangueirinhas aqui que vão entrar água corrente. E aí ele volta para o estado líquido e é recolhido lá do outro lado no estado líquido. Então, eu vou ter o sal somente do lado de cá e a água destilada do lado de lá. A água destilada, então, sairia pura, sem nenhum grãozinho de sal, ok? Essa aqui seria a destilação simples. E quando eu chamo de destilação fracionada? É quando eu tenho, por exemplo, o mesmo aparelho, porém, nós vamos ter líquidos diferentes passando por aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Por exemplo, água e acetona, tá? Eu colocaria a temperatura somente até a temperatura de ebulição da acetona, aí a acetona evaporaria, eu recolheria ela do outro lado. Depois eu faria a mesma coisa com o outro líquido. Se eu tiver mais de um, eu faço isso também. Na destilação do petróleo isso acontece, na destilação do álcool, tá? Isso separa os componentes das substâncias pelo ponto de ebulição ou pela temperatura de ebulição das substâncias. Então vamos lá para a nossa primeira questão do PET, volume 1, semana 2, página 43. Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação da cachaça é feita destilando-se o caldo fermentado num alambique. Relacione as partes de um alambique, figura 1,
com as peças que constituem um aparelho para destilação simples, figura 2, representadas abaixo, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, gente, o desenho do PET não ficou muito legalzinho, não. Então, eu fui lá e peguei um desenho melhor para a gente poder, né, enxergar aqui melhorzinho. É o mesmo desenho, só que aqui parece que ele ficou meio desconfigurado. O mesmo processo que nós temos aqui, gente, do aparelho de destilação simples, olha aqui o bico de Bunsen na figura 2, telinha de amianto, balão de fundo chato. Aí ele vai, passa aqui pelo condensador do alambique e sai na forma líquida do outro lado. Acontece a mesma coisa aqui no desenho do alambique, ó, fornalha equivalendo ao bico de Bunsen. Depois aqui, ó, eu tenho o aquecimento do líquido, então no caso aqui representaria esse balão. Lá do outro lado, quando condensa, representaria então a parte quando ele volta para o estado líquido. E depois eu retiro a cachaça aqui no 4, que no caso seria onde está o nosso becker aqui. Então ele quer que eu correlacione cada um deles e coloque a sequência correta. Então vamos lá. Fornalha, gente. A fornalha do desenho 1 equivale ao meu bico de Bunsen. Então coloquei lá, número 1, bico de Bunsen. O tacho de aquecimento, ó. Cadê ele? Aqui, ó, tacho, número 2, tacho de aquecimento, ó, vai corresponder ao meu balão de fundo redondo, número 2 aqui, ó. Depois, serpentina de resfriamento, onde eu vou resfriar, gente, vai equivaler aqui, ó, ao meu condensador. E por último, o recipiente coletor, que é onde eu retiro a cachaça aqui embaixo, equivale ao meu becker. Então, a resposta correta aqui com a numeração correta é a letra E, 4, 2, 1 e 3. Sem saber os nomes, gente, é bem complicado de fazer isso daqui. E se você não tem acesso a um laboratório, né, também fica difícil. Mas a gente vai tentar passar a maioria desses nomes aí para vocês à medida que a gente for conseguindo corrigir aqui, tá? Página 43 ainda. Atividade 2. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma... Então, primeiramente, um sólido A está dissolvido no B. O A, então, pode ser sal, né, um açúcar, dissolvido no líquido B, que ele chamou aqui de B, de solvente B, tá? Bom, o que nós vamos pensar? Nós vamos lembrar de novo daquele processo de destilação, gente. Tá? Se eu tiver água com sal aqui, o sal vai ficar retido aqui, eu vou aquecer até 100 graus Celsius, a água vai passar, que seria o solvente B, que ele não especificou, e eu separo do outro lado. Então, nós vamos ter aqui, lembrando, né, as temperaturas de ebulição aqui do sal e da água, só para ilustrar para vocês, nós vamos ter a destilação, tá? No caso aqui poderia ser destilação simples também, tá? Que seria um sólido que é miscível, que é solúvel em água. Atividade, então, número 3, página 44 do PET. Qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água e álcool? Acabamos de falar isso também no outro exercício, pessoal. O mesmo aparelho, só que agora nós teremos líquidos miscíveis. Lembra o que é miscível? Aqueles que se misturam, ok? Líquidos miscíveis, no caso aqui a temperatura de ebulição do álcool é mais ou menos 78 graus Celsius, da água 100. Então o que eu vou fazer? Eu vou aquecer primeiro na do álcool, que é mais baixa do que a da água. O álcool vai evaporar, vai subir aqui, vai condensar no meu condensador e vai ser recolhido do outro lado. E a água vai ficar do lado de cá. Se eu tiver mais de 2 componentes, eu vou fazendo a mesma coisa. Vou aquecendo até o ponto de ebulição de cada um, até que eles se separem todos uns dos outros, tá? Então, nós vamos ter aqui resposta, letra B, destilação fracionada. Lembrando que essa destilação fracionada aqui, pessoal, ela também é utilizada para a destilação do petróleo, tá? Cai muito em prova essa questão aí da destilação fracionada. Por que eu não posso chamar de destilação simples? Porque eu não estou com sólido sendo
separado da água, tá? São dois líquidos que são miscíveis, no caso aqui o álcool e a água. Atividade 4. O bom que já está a resposta aqui, né? Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Saiu antes aqui, galera. Mas vamos lá. Após a liquefação do ar atmosférico, o nitrogênio N2 é separado dos demais componentes do ar através de... Primeira coisa que acontece aqui, pessoal. Eu tenho um processo que é chamado de liquefação fracionada. Ele está falando que após essa liquefação, como que eu separo o nitrogênio dos demais componentes? Então, o que acontece? Na liquefação, eu vou submeter os sistemas gasosos, então tem que ser gases, a um abaixamento progressivo da temperatura. E isso faz com que ele volte para o estado líquido, tá? O componente de menor ponto de ebulição, temperatura de ebulição, será obtido em primeiro lugar. Então, eu tenho uma torre aqui de liquefação fracionada, por exemplo, tá? Eu coloco ali o ar atmosférico a menos 200 graus e aí eu vou abaixando a temperatura, tá? Geralmente, aqui é o gás nitrogênio, a temperatura que ele volta para o estado líquido seria menos 196,15 graus Celsius. Argônio, que eu também tenho presente no ar atmosférico, menos 185,84. E o oxigênio, menos 182,96. Após eu ter separado eles em líquido, gente, após essa liquefação, o que eu posso fazer para separar? Eu vou ter líquidos. Como que a gente separa líquidos, gente, que são miscíveis, porque todo gás ele é miscível, tá? Eles se misturam e são chamados de misturas homogêneas. Nós já falamos na correção do PET da semana 1. Nós vamos, então, ter uma destilação fracionada. Letra B. Nós vamos usar o mesmo destilador, tá? Se ele tivesse perguntado como separar os componentes do ar atmosférico, liquefação fracionada, tá? Mas ele já falou que fez essa liquefação e ele quer saber agora, estão todos líquidos. O que eu faço para separar esse nitrogênio do restante? Então, você vai separar por destilação fracionada. Vou voltar ali no slide para você lembrar do aparelho, aqui, ó, esse aparelhinho aqui, tá? O mesmo. Qualquer dúvida, pessoal, vai deixando aí embaixo para mim, tá? Pode perguntar no Química Show, pode perguntar em inbox, pode perguntar no YouTube do Química Show também, fiquem à vontade, ok? Observe as 3 aparelhagens abaixo, qual seria a mais indicada para separar uma mistura homogênea e justifique a sua resposta. Está lá na página 44 do PET. Bom, gente, misturas homogêneas nós falamos na correção da semana passada. São aquelas que apresentam somente uma fase. Então, para separar esses elementos, nós acabamos de falar, gente, a aparelhagem número 1. Nós vamos ter ali a destilação, tá? Fracionada, ok? Pode ser a simples? Pode, porque pode ser um sólido com líquido. Pode ser a fracionada? Pode, porque pode ser líquidos miscíveis, ok? Então, eu deixei aqui a destilação, os nomes para vocês se lembrarem. A segunda seria a filtração a vácuo. Quando eu não consigo ter uma filtração eficaz, eu exerço vácuo para que ele acelere essa filtração. Então, eu vou usar um Kitasato, vocês lembram dele aqui, a gente já falou dele, um funil de Buchner e o Becker, e um filtrozinho aqui. Isso aqui é uma trompa de vácuo, tá? Que pode ser acoplada à torneira ou pode ser usada também uma bomba a vácuo. Lá na aula no Química Show tem a explicação desse aqui também, tá? E o último seria uma filtração simples. Então, a resposta correta aqui seria a resposta número 1, por destilação. Loira, por que eu não posso usar os outros? Por que eu não posso filtrar? Porque ele falou, gente, que é uma mistura homogênea. Se você passar sal e água por um filtro normal ou um filtro a vácuo, o sal vai passar junto com a água para o final da sua filtração, né? No final do seu processo. Ele vai ser recolhido no finalzinho aqui da mesma forma, tá? Então, o único que separa líquidos miscíveis e que são de uma mistura homogênea é a destilação, ok? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima correção da semana que vem. Mande para os seus colegas aí. Não se esqueça de corrigir tudo. Beijos!